Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar. Olá, no programa Nova Vida de hoje, nós vamos falar sobre dependência química. Família, junte toda essa família, porque o programa Nova Vida já está no ar. Eu já tinha tomado ciência há algum tempo que eu tinha perdido para as drogas, né? Que eu não tinha mais condição de eu parar sozinho. Fiz várias tentativas de parar só e não conseguia. Isso me levou a um desespero, a um sentimento de fracasso, entendeu? Isso me levou, inclusive, a tentativas de suicídio. Eu tive 3 tentativas de suicídio, né? Tentei me enforcar uma vez, a corda arrebentou. Tentei uma overdose de remédio, fui parar no hospital, me salvaram. Por último, tentei cortar os pulsos, né? Cortei, passei ainda algum tempo sangrando, mas não me levou a óbito, né? E nesse meio tempo, eu queria recuperação, eu queria uma ajuda, só que eu não conseguia. Na minha cidade, não tem um centro de ajuda lá, mas não é muito adequado pro meu caso, entendeu? E aí foi feito a pessoa que quem conseguiu para mim foi meu primo. Ele fez uma pesquisa na internet, ele pesquisou várias aqui no Pará até chegar no Centro Nova Vida, entendeu? Ele achou que aqui seria o mais adequado. O Espaço Nova Vida oferece um serviço com base nos mais avançados estudos relacionados à dependência química. A doença é tratada a partir das causas biológicas, psíquicas e sociais que levaram a pessoa a desenvolvê-la. A gente precisa ter uma visão de que não é só o indivíduo, né? A doença da dependência química, que é chamada doença da adicção também, ela é o dependente químico, ele é a ponta do iceberg. Ele é o que aparece, mas ele é fruto de um meio, né? De um meio onde ele vivia. Então, a família também está doente por conta da dependência até anterior. Mas existe um transtorno chamado codependência, que é o transtorno que acomete a família. Então, a família ela precisa saber não só como lidar com o dependente químico, mas também de não querer superar o problema do dependente químico por ele. Né? Não querer tomar a frente, não sofrer mais do que ele. É preciso também fazer um trabalho com a família, de inclusão e de uma reestruturação emocional para lidar com o dependente químico. É a parte mais difícil de tratar, por incrível que pareça. Porque ela pensa assim, o meu problema é ele. Ele tem que parar de usar drogas e fica tudo resolvido. E, na verdade, não. Ela precisa olhar para si e dizer, eu também preciso de ajuda. Eu também estou doente. E a família quase não se reconhece assim. O período de adaptação é considerado o mais difícil, porque é quando o interno se desliga do convívio familiar e social, passando para um modo de vida regido por regras e com foco totalmente voltado ao tratamento. Nesta fase, o paciente passa por um processo de desintoxicação, amparado por atividades terapêuticas, palestras educativas, treinamento de habilidades e práticas que fortalecem sua saúde física, mental e espiritual. E aqui a gente tira realmente esse peso da marginalização, porque fica logo aquele, né, marginalizado. E sim olhar com um olhar de alguém que precisa de tratamento. Ele se tornou um dependente, né, de uma substância, ou várias, né, substâncias. E ele precisa de ajuda. Então, ele é tratado como um doente, mas a sua família tem que ser tratada também. A gente faz dinâmicas de reflexão, né, de sensibilização. Agora mesmo a gente está com um trabalho aí, está iniciando, né, uma ideia de trabalhar com teatro, né, com a questão da sensibilização teatral, e tem funcionado muito bem, tem dado muito certo. Então são diversos tipos de dinâmica. Onde eles apresentam, onde eles vão lá para frente. Sempre procuro ter outras didáticas com ele, que não sejam só eu falando e eles lá recebendo. Né? Eles têm uma rica experiência que pode ser usada no grupo. Então, trazer, né? Não é aquela visão de que
eles vão ficar ali ouvindo, não, mas sim que eles participem do processo deles, que eles aprendam a ser responsáveis por eles, por esse processo, que eles vão sair daqui, eles precisam saber isso. O Espaço Nova Vida tem contribuído significativamente para a recuperação de jovens e adultos dependentes químicos no estado do Pará. Com internações que duram de 45 a 120 dias, o Nova Vida tem capacidade para atender até 60 internos residentes e oferece um amplo espaço para reuniões, reflexões, atividades físicas e recreativas, tudo isso inserido em um projeto terapêutico e uma metodologia de trabalho segundo as normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que determina como cada profissional deve atuar no processo de recuperação. A maioria começa o uso na adolescência, no final da infância, a maioria que vem para cá iniciou o uso nessa fase. E aí tem toda uma história, né, de vida inserido numa família, num momento, numa cidade, né, socialmente, em que ele iniciou algo dentro dele. E que ele vai se encontrar com as drogas e vai desenvolver uma dependência da droga. Mas ele, quando foi se encontrar com a droga, ele não foi buscar uma dependência. Ele foi buscar uma satisfação de algo, uma afirmação, uma fuga, uma transgressão, e dali ele se tornou dependente. No Espaço Nova Vida, os residentes participam de uma extensa programação diária de atividades físicas, religiosas e palestras ministradas por monitores e conselheiros que também enfrentaram e venceram a batalha contra a dependência química. Eu comecei a beber com 14 anos de idade, né? Aí depois comecei a fumar maconha, passei para cocaína e foi onde a minha derrota foi total. Tanto que eu perdi meu emprego justamente porque eu não aguentava mais trabalhar por causa devido ao uso da cocaína. E foi quando veio a me acolher e me deu essa oportunidade tanto de me recuperar como de trabalhar aqui de monitor. A felicidade da droga está no primeiro uso. O êxtase da droga está no primeiro uso. Depois, quando passar esse êxtase, você não vai procurar mais uma carreira, você vai procurar 10, 20. E isso aí já se torna um vício que, como eu digo para meus companheiros aqui, ainda mais os que são mais novos, vocês têm uma vida toda pela frente. E o cara que se mete mesmo com droga, ele é um otário. Eu te digo que é um otário porque eu fui esse otário por quase 23 anos. Eu digo para eles o seguinte: primeiro, quando você está aqui, você tem que agradecer a Deus, porque pode ser a tua última chance de estar aqui dentro. E às vezes tem pessoas que não querem estar aqui dentro, que preferem estar lá fora, passam só 15 dias, 20 dias e dizem: eu estou com saudade da mamãe, eu estou com saudade da esposa. É tudo mentira. Você está com saudade mesmo da droga. Você pode até sair daqui, você vai passar uma semana em casa, mas depois com certeza você vai recair e essa recaída pode não ter mais volta. E eu tenho a ajuda deles, porque sem eles aqui também eu não conseguiria estar aqui de pé também. Como auxílio terapêutico e terapia de apoio, são realizados grupos de estudo com embasamento no programa chamado 12 Passos. Os 12 Passos dão subsídios para aprofundamento em vários temas que têm relação direta ou indireta com a recuperação. A aplicação dos 12 Passos precisa ser com carinho, a aplicação dos 12 Passos precisa ser com acerto. Por exemplo, o primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante a nossa drogadição, que havíamos perdido o controle. A isto, inicialmente, nós temos 12 passos aqui da casa, a isso, inicialmente, precisa ter uma boa dose de sofrimento antecipado. Porque ninguém adentra, ninguém para de usar sem um motivo justo. E o motivo realmente é o sofrimento. E eles vão admitir a impotência, aceitar sua condição de adicto e se render ao programa. Isto feito, eles vão partir para um programa vigoroso e espiritual, que é o segundo passo, onde vem acreditar que uma força superior pode devolver a sanidade. No terceiro passo, onde eles vão se decidir entregar a vontade à vida ajudado de Deus. Com esses 3 primeiros passos na mente, eles vão pegar a caneta e o papel e vão começar a escrever. Vão fazer uma reforma íntima, vão verificar até onde isso os levou à bancarrota física, moral e espiritual. Do 4º ao 7º passo, começa a fazer um trabalho de autoconhecimento, porque a função do 12 Passos é autoconhecimento,
autoestima e amor. Essa é a proposta maior. E esse empenho maravilhoso que nós temos para que isso se concretize e o esforço dele, chamando a atenção positivamente para isto, se concretiza um trabalho maravilhoso. 12 Passos aqui na casa, no Centro Nova Vida. O Espaço Nova Vida obteve reconhecimento por parte dos governos municipal, estadual e federal, além de destaque internacional por suas ações. Mas o maior reconhecimento da eficiência do tratamento desenvolvido dentro do Nova Vida vem dos próprios jovens e adultos atendidos. Eu fui pulei a minha adolescência usando droga, pulei a minha juventude usando droga, entrei na minha fase adulta convivendo com as drogas. E hoje, já adulto, com 36 anos, eu vejo que a experiência ela foi uma experiência de derrota, de fracasso. Claro que pode ser revertido, né, ao sair do tratamento. Hoje eu estou com 2 meses aqui, eu já tenho uma noção pela abstinência, pela sobriedade, já com a cabeça no lugar, com a mente equilibrada, que eu tenho condições de reverter. Mesmo que esse tempo que se passou não volte mais, mas eu posso ter um tempo agora para frente. Eu posso ter um tempo de vitória, já que o tempo que passou foi de fracasso, de derrota. Eu posso reverter esse tempo lutando para me conquistar agora, já que lá atrás foi perda, né? O primeiro impacto que eu senti aqui foi propriamente a minha mudança de cotidiano, né, cara? Meu cotidiano era muito da noite. Aqui eu já passei a acordar às 6 horas da manhã, ver o sol raiar, tomar um café na hora certa, entendeu? Eu não conhecia a metodologia da narcótico dos 12 passos. Aqui que eu conheci, entendeu? Eu já tinha tido uma influência, uma educação bíblica, evangélica. Só que eu perdi minha espiritualidade, né? A droga, ela faz com que você perca logo a sua espiritualidade, porque você não consegue se concentrar, né? Como é que você vai fazer uma oração ou ler uma Bíblia nesse estado, né? Então eu perdi minha espiritualidade e aqui eu retornei a minha espiritualidade aqui no Centro Nova Vida. Eu consegui me reencontrar com o meu poder superior aqui, e isso é um dos aspectos fundamentais para mim, é o que me faz eu me renovar realmente e que faça eu ter uma nova vida, né, cara? Não saia daí. No próximo bloco, vamos entrevistar o psicólogo Neuci Colares, especialista na área da dependência química. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda. O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Na poupança premiada Bampará é assim, a sorte está na mão, na outra está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bampará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem. Estamos de volta e hoje vamos entrevistar Dr. Neuci Colares, psicólogo. Para começar, Neuci, como identificar um dependente químico? Quais as características? Não existe uma característica absoluta, né? Uma coisa que, para a família, por exemplo, poder identificar de maneira mais fácil um dependente, eu diria que são as mudanças súbitas de comportamento, né? Não é um traço específico, mas aquele jovem ou aquela jovem, aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa da família, que em um determinado momento, sem um fator que possa explicar, né,
Uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento, ele se torna mais tímido ou muito mais expansivo. Se é um jovem que está indo bem na escola e de repente começa a andar com um certo grupo que ele não andava anteriormente, são sinais de alerta para os quais é bom estar atento. E após essa identificação, o que é que a família tem que fazer? Bom, depois que você vê algum sinal de alerta, né, percebe aquela mudança de comportamento, aquilo desperta na família uma desconfiança, a primeira coisa é tentar buscar o diálogo e a aproximação com esse membro, né, que pode estar usando drogas. Está confirmado que a pessoa está usando droga? Está confirmado que ele está abusando, fazendo uso abusivo de alguma substância? Bom, confirmado isso, o melhor é buscar ajuda profissional. De um psicólogo, de um médico especialista, de um grupo de mútua ajuda, enfim. As saídas são várias, mas é importante que se busque ajuda. Não tem como dizer que a dependência química é um problema, é um transtorno de uma classe específica. A dependência química é um transtorno que pode ocorrer em pessoas de todas as idades, de todas as religiões e de todas as classes sociais. E levando assim um pouco para o tratamento. Existe uma abordagem técnica específica para a recuperação do tratamento ou existem várias abordagens? Então, essa daí, Luiz, é uma questão que é proeminente na discussão da dependência química hoje, são as formas de tratamento. É importante que nós mantenhamos a mente aberta para entender que, assim como as pessoas são diferentes, as diferentes formas de tratamento vão ter melhor ou pior resultado. Vão ter um efeito mais imediato ou não vão ter efeito algum. Né? Não tem uma fórmula mágica, não tem... a psicoterapia no consultório psicoterápico com psicólogo é a melhor saída. A internação é a melhor saída. O CAPS é a melhor saída. Não existe isso. Na verdade, nós é que temos que procurar, e quando eu digo nós profissionais de saúde mental, psicólogos, nós, Estado, nós, comunidades terapêuticas, nós é quem temos de buscar oferecer à pessoa que tem problema com abuso de drogas o maior leque possível de possibilidades de tratamento diversos. Delci, e a família participa desse tratamento? Sim, na maior parte das vezes é recomendada a participação da família. Né? A família, ela surge como codependente, ela surge como um ente no tratamento do sujeito, que muitas vezes também precisa ser trabalhado, precisa ser tratado, em especial, eu não diria que unicamente, mas em especial nos casos em que há um afastamento, como nos casos da internação. Né? Não adianta você afastar o sujeito, internar o sujeito em uma comunidade terapêutica ou em outra forma de tratamento que o tire do meio familiar e não preparar a família para receber essa pessoa de volta. Da mesma forma como nas próprias intervenções ambulatoriais, dentro de um CAPS, dentro de um consultório psicológico, é importante também que a família, sempre que possível, participe do tratamento. Isso facilita muito na recuperação. Delci, vamos ao intervalo, um breve intervalo comercial. Não saia daí, voltamos já. Se você está enfrentando um problema com álcool e outras drogas em sua família, procure ajuda. O Espaço Nova Vida está preparado para atender dentro das normas estabelecidas pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas e conta com modernas instalações, além de uma equipe de profissionais qualificados para possibilitar a recuperação da dependência química. Procure o Espaço Nova Vida. Ligue 3265-1258 ou 3229-3600 e fale com a gente. Na poupança premiada Bampará é assim, a sorte está na mão, na outra está a chave do seu carro. A cada R$50 você recebe um cupom para concorrer a um carro como este. Se programar o débito em conta, ganha 2 cupons, aumentando suas chances. E ainda tem moto, tablet, TV e vale compras. São 250 mil em prêmios. Poupança premiada Bampará. Aproveite! A sorte vai bater na porta da sua garagem.
Estamos de volta. E Neuci, qual a maior dificuldade que um profissional tem em tratar um dependente químico? Luiz, eu penso que a dificuldade não é tanto do profissional. Acho que a dificuldade hoje no tratamento da dependência é justamente a pouca quantidade de profissionais qualificados para oferecerem tratamento à dependência química. Veja, no curso de psicologia se recebe uma formação genérica, né? Você se forma um profissional geral e são poucas as ofertas de especialização nessa área, são poucos os profissionais de psicologia, de serviço social, de terapia ocupacional que buscam e que conseguem encontrar formações de especialização nessa área, né? A maioria dos profissionais aqui no estado do Pará, por exemplo, são autodidatas, né? Salvo engano, temos eu e mais 2 colegas que têm uma especialização específica em dependência química, né? Fora isso, algo que é muito sofrível é a falta de investimentos na área, tanto na área pública quanto da iniciativa privada. É como se fosse por mágica as coisas se resolverem. Há um movimento muito forte para que se façam mais investimento nos CAPs, que é um modelo de atenção de preferência da política pública, né, da Política Nacional de Saúde Mental. Só que, no entanto, o governo acaba não investindo nem nos CAPs e nem investindo nas ONGs, né, nas comunidades terapêuticas, nas iniciativas da sociedade civil que tratam o dependente químico, como é o caso do Nova Vida, por exemplo. E nós temos uma dificuldade também, não só na questão de recursos, como nós aqui pelo Nova Vida, a dificuldade de conseguir profissionais na área, como você falou, né, por falta de capacitação. Agora, você falou muito no CAPS AD. Ponto. A abordagem deles são bem diferentes das comunidades terapêuticas, porque aqui a gente procura trabalhar psicologia comportamental motivacional, que é a terapia comportamental. O CAPS-AD, eles trabalham mais com medicamento, né? Não. O CAPS-AD, ele adota uma abordagem múltipla também. Tanto a medicamentosa, ofertada com acompanhamento médico, quanto a psicológica e a do serviço social. Agora, quanto se a abordagem vai ser psicoterapia comportamental, psicanálise, gestalt, isso vai variar do terapeuta, do psicólogo que estiver trabalhando naquele CAPS, né? Mas o importante aí, veja, no meu entendimento, na minha leitura como doutorando, né, em pesquisas em psicologia, o que eu vejo é que o CAPS, na verdade, ele absorveu muito do que se criou em metodologia nas comunidades terapêuticas, tá? E levou isso para um modelo residencial de não internação, de atendimento ambulatorial. Esse modelo serve para todo mundo? Não. Assim como o modelo de comunidade terapêutica não é para todo mundo. O que nós precisamos ter em mente é que existem diferentes pessoas e que essas diferentes pessoas elas vão responder de forma diferente aos diversos modelos de tratamento. Neuci, qual seria o conselho ou sugestão, como queira, de um psicólogo para um familiar de um usuário de droga, de um dependente? Dar um conselho geral, um genérico, assim, é muito difícil. Mas acho que o conselho inestimável, assim, peça ajuda. Simplesmente. Direto. Peça ajuda para qualquer familiar. Não tente resolver sozinho. A situação se agrava, a dependência química é uma doença que ela tem mecanismos, né, que são muito particulares. Peça ajuda. E o mais importante, Luiz, que essas pessoas procurem ajuda especializada. Se você tem um problema de dependência química em casa, procure um centro especializado em tratamento, procure um psicólogo especializado em dependência química, procure ajuda especializada, porque muitas vezes se despende dinheiro e energia emocional em um tratamento que não tem resultado porque não é adequado. E que muitas vezes não é adequado porque aquele profissional que a família procurou não era um profissional que sabia trabalhar com essa demanda, com esse E uma das transtorno. maiores dificuldades que a família tem também é esconder o seu doente do resto da família, da sociedade.
e só procura realmente ajuda quando vê que não há mais condições. A doença já está instalada realmente, né? Esse é um sintoma da comorbidade, né? Da família como um paciente, vamos dizer assim, a família é um paciente satélite, escolhe aquela pessoa, aquele membro da família como sendo o paciente identificado, e a família fica ali como satélite. Muitas vezes até é uma forma de evitar olhar para outros problemas que estão acontecendo dentro de casa, né? E que, se olhar para esse outro problema é tão doloroso assim, agora eu vou olhar só para o Joãozinho aqui, que é o dependente químico. Então, vou depositar nele todas as agruras, todas as mazelas que a minha família sofre. Né? Eu sei, se são 2, 3 irmãos, tem um doente, um usuário de droga, como a família deve conduzir essa situação para não chamar a atenção dos demais? Eu penso que um ponto importante é jogar aberto, né? Claro, cada caso vai precisar ser analisado individualmente. Qual a idade desses irmãos? Eles também são usuários? Não são? São do mesmo sexo ou não são? Mas a honestidade, a transparência nas relações familiares é um instrumento poderoso na ajuda ao dependente químico. E um instrumento poderoso também de prevenção para que esses outros membros não venham a ter problemas com drogas. Mas se a família vier direcionar preocupação para aquele que está dando o trabalho, esquecer os dois. O que pode acontecer com os dois que não são envolvidos com droga, que não tem um transtorno, um distúrbio comportamental? É difícil prever o que pode acontecer numa situação assim hipotética, né? É por isso que eu volto à primeira recomendação, que a família peça ajuda. Que aí, a partir daí, nós vamos poder até orientar, né, que ele não deve fazer isso, que ele deve dar atenção ao paciente, aquele que está com problema, mas nem por isso deve esquecer os outros. Teuci, e o programa de prevenção à recaída é importante no tratamento? Não só para o doente, como para a família tem que conhecer também um programa de prevenção à recaída? Eu penso que um programa, um plano de prevenção à recaída, né, ele deve fazer parte de todo o plano de tratamento. Tá? Se eu traço um plano de tratamento para um paciente, eu preciso incluir a família e eu preciso incluir a prevenção à recaída como parte desse plano de tratamento. E aí, se tu me perguntasses agora, como identificar a recaída, que é uma pergunta que muitos familiares nos buscam, né, trazem essa questão com ele. Como eu vou identificar a recaída? Os mais clássicos são a volta à companhia de pessoas que ele andava quando usava droga, aos lugares que ele frequentava. Lugares de ativa. De ativa e aos hábitos, de ativa. A pessoa costumava mentir, costumava, como se diz, de maneira informal, dar o desdobro na esposa, né? Aquele alcoolista que dava o desdobro na esposa, aquele filho que dizia que estava chegando e, na verdade, emendava para outro lugar, já chegava em casa drogado. Enfim, são inúmeras hipóteses e situações. Mas se a pessoa começa a repetir esse comportamento, é um sinal muito grande de alerta. Eu diria que acende o sinal vermelho. Né? Vamos ver o que está acontecendo. Para tudo e vamos ver o que está acontecendo. Na realidade, a recuperação é para toda a vida? Eu penso que o tratamento da dependência química, ele é para a vida toda, assim como nós devemos crescer a vida toda. Né? O tratamento começa com o paciente usando droga, depois conseguindo abstenção, posteriormente ele consegue retomar o trabalho, a família, a saúde emocional. O grande X da questão aí é que, assim como nós devemos crescer enquanto pessoas, fortalecer nosso ego, enquanto pessoas, nos fortalecer de recursos comportamentais para evitar situações de conflito, se não formos adictos, se não formos usuários de droga, também o devemos fazer se formos. Né? Se eu começo um processo de tratamento, sim, ele é para a vida toda. Neuci, eu agradeço, Família Nova Vida agradece por você participar do programa. Programa Nova Vida. Até a próxima. Só por hoje, sem droga. Programa Nova Vida. Oferecimento Poupança Premiada Banpará. Poupar e ganhar é só começar.